Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje, quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Inspeções de saída lá no Mar Negro são retomadas, ou seja, os navios que estavam já embarcados com produtos lá na Ucrânia já poderão sair da região do Mar Negro, porque as inspeções realizadas pela Rússia, pela ONU e Turquia voltaram a acontecer. As inspeções de entrada de novos navios ainda não. Então, as discussões sobre a renovação do acordo, elas ainda estão acontecendo. A Rússia diz que não vai comentar o status destas negociações, mas pelo que ela dá a entender, realmente o negócio não está muito bom para o lado dela. Ela diz que todos sabem quais são as suas solicitações e se elas não forem assim, então deixará o acordo. A gente sabe que isso é normal para esse período de renovação, de discussões para extensão do acordo, porém o mercado acaba olhando com um pouquinho de apreensão a isso. Por que os preços não sobem? Tempestade perfeita para o milho. Milho na B3 ontem, os dois primeiros vencimentos fecharam abaixo de R$60 a saca. E como eu respondi lá no Stories, não poderíamos nem dizer que não sabíamos desse risco, porque diariamente eu converso com vocês aqui no Primeira Hora do Agro, mostrando os fundamentos, mostrando os cenários, mostrando o andamento do fluxo dos negócios, e estava muito perceptível o risco de queda, de derrocada nos preços do cereal, porque o cenário era muito parecido com a soja. Falando em soja, a ANEC ontem revisou os números de exportação, aqui a previsão estimativa de exportação da soja aqui no Brasil. Ela aumentou para 15,35 milhões de toneladas e reduziu do milho para 319 mil toneladas. Então, a gente deve continuar com fluxo forte ainda agora em maio, provavelmente em junho também, mas a curva de exportação ela começa a cair, porque o milho começou a ser colhido muito lento ainda nesse início, muito no início da temporada de colheita do milho safrinha, e ele deve ganhar ritmo principalmente a partir de meados do próximo mês. O fato é que o gargalo logístico ele vai continuar. Esse milho que está chegando em muitas praças, ele vai encontrar a soja nos armazéns e o produtor segue retendo tanto o milho quanto a soja para comercialização na esperança do preço melhorar. Eu não sei por que está difícil de perceber que essa é a estratégia errada. Agora, já a falta de comercialização acabou deixando uma oferta disponível para ser vendida muito grande. E reter o grão foi o que acabou causando a derrocada de preços, porque quando é necessário a venda, como acontece no finalzinho do mês de abril, vai acontecer agora no mês de maio também, os preços voltam a cair porque há contas vencendo nessas datas e aí a pressão vem sobre o produtor, a venda tem que acontecer e o preço está lá embaixo, Então, a retenção dos produtos acabou causando essa queda de preços devido ao tamanho da oferta. Se fosse um produto como... Essa é interessante até para explicar. Quando nós vemos pelo lado das commodities energéticas e metálicas, nós já sabemos que sazonalidade está pelo lado da demanda. Ou seja, eu consigo ter um nível de produção estável durante todo o ano, produzir a mesma quantidade de aquele produto mês a mês, porque ele é normalmente extraído num poço de petróleo, extraído de uma mina de ferro, por exemplo. Agora, a demanda durante o ano, ela tem picos de consumo e baixa de consumo, como acontece com o petróleo, que tem um pico na demanda no mês de julho, como acontece com o minério de ferro, que tem o pico da demanda em setembro. Então, a sazonalidade estando pelo lado da demanda, quem consegue controlar os preços é quem tem a oferta.
Por isso que a OPEP, quando ela quer mexer nos preços, ela reduz a oferta, porque ela conhece a sazonalidade da commodity que está na demanda. Então, no momento de crescente demanda, ela pode reduzir a oferta. Então, nessas commodities, em produtos onde a sazonalidade vem pelo consumidor, pelas compras, quem tem a oferta controla os preços. Por que então a estratégia não funciona nas commodities agrícolas, derreter o produto para tentar fazer o preço subir? Porque a sazonalidade está pelo lado da oferta. Então, existem momentos de aumento de produção, como aconteceu agora aqui no Brasil. Acabaram de encerrar as colheitas da soja. Paraná, Alderá, ontem comentou que encerrou a colheita da soja, milho já está no finalmente, milho de verão, Rio Grande do Sul já se encaminha para o finalzinho da colheita lá também. Então já conhece-se essa oferta. E das culturas de inverno, agora começa a aumentar a oferta do milho de inverno. Mais alguns dias começa a aumentar a oferta de algodão. Daqui a pouquinho, mais no fim do ano, começa a aumentar a oferta de trigo. Então, quem que controla os preços é a demanda, porque os consumidores sabem quando que vai chegar produto. Nesse período que tem uma oferta, nessa transição de uma oferta menor para uma oferta maior, eles saem das compras e só vão comprar quando aumenta a oferta. Então, você que é produtor de milho, de soja, de algodão, se você quer controlar os preços, segurar o grão não vai dar certo, porque a sazonalidade está pelo seu lado, pela tua oferta. Já sabemos que a safra de soja no Brasil é acima de 150 milhões de toneladas e a comercialização foi feita de 50%. Então, a demanda consegue controlar o preço, reduzindo e comprando simplesmente quando tem a sua necessidade, sem formar estoque, porque não vai haver uma restrição de oferta. Então, tem que conhecer essas nuances do mercado, essas particularidades do mercado para poder definir uma estratégia de comercialização mais adequada. Agora você sabe o porquê que não está dando certo. É pura e simplesmente uma questão de sazonalidade, o que é o contrário nas condições do petróleo, do minério de ferro, do cobre, da gasolina, que a sazonalidade está pelo lado da demanda. Já imaginou se existisse um cartel de soja, um cartel de milho? Mas como que seria esse cartel se todo mundo sabe quando que chega o produto do mercado? Eu não consigo controlar a oferta, a não ser que eu reduza a plantação, a produção. Aí sim, em vez de eu plantar nos Estados Unidos 37 milhões de hectares, eu planto 30 milhões, que foi o que aconteceu com o milho no ano passado. Mas mesmo assim, se eu reduzo a oferta, a demanda sabe qual é a oferta que vai chegar. Então, é uma dinâmica simples de mercado para vocês conhecerem. Vamos para a Bolsa, que é isso que nós viemos fazer aqui. Falando em petróleo, petróleo hoje caindo 1,11% a 72 dólares o barril lá nos Estados Unidos. O petróleo Brent também vai estar em queda, uma queda de 1,11% também, 76 dólares e 58 o barril. O petróleo ele está trabalhando naquela entre temores de recessão. O mercado entende que vai haver uma recessão. Saiu até uma matéria na Bloomberg hoje, mas eu acabei perdendo no site, que prevê-se, alguns especialistas preveem que a recessão já está à porta, a crise bancária que hoje está instalada vai começar a afetar as pequenas empresas, há problemas de crédito caro e inadimplência. Então, isso vai afetar as pequenas empresas, e o soft landing, aquele pouso suave que o Fed estava perseguindo, parece que ficará mais difícil e a gente vai acabar vindo para um hard landing, um pouso mais, uma ruptura maior nesse ciclo ali. Ainda não foi possível ver esses efeitos, segundo essa matéria lá, mas logo nós vamos ver esse efeito na economia, e isso é um dos pontos que está interferindo nas cotações do petróleo. Ontem também a API, American Petroleum Institute, que é o Instituto dos Produtores de Petróleo, eles divulgaram o balanço semanal e trouxe um aumento muito acima do esperado pelo mercado no estoque de petróleo, mais de 3,6 milhões de barris. Hoje saem os dados da EIA, que é a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos,
com relação aos estoques de petróleo, produção de derivados e de etanol também, tanto estoques quanto produção de etanol. Se vier em sintonia com o API, com a API, a gente pode ver esses preços realizando um pouquinho mais. Além disso, eu mostrei para vocês, se eu não me engano, na segunda-feira, uma matéria de que a China, onde havia esperança naquela reabertura lá em janeiro, fosse aumentar as compras, agora em abril houve uma redução grande nas compras, ali em torno de 10% a menos em relação ao mês anterior. Então, tudo isso acaba colaborando para a queda da commodity. Eu sigo com a minha visão, com a minha expectativa que os preços podem voltar a subir um pouquinho agora a partir do final desse mês, principalmente no mês que vem, atingindo, quem sabe, a sua máxima no ano lá na última semana de junho. Vocês percebem que eu sou bem específico ali, porque se errar fica fácil de vocês perceberem quando que eu errei, mas essa é a minha perspectiva hoje. Indo para o café ainda na Bolsa de Nova York, o café caindo hoje 0,72. Então ontem ele teve uma alta razoavelmente boa, e o café ele continua no mesmo cenário. Ele não anda nem muito para cima, nem muito para baixo. Ontem os estoques na ICI caíram mais umas 4.900 sacas. Então dia a dia esses estoques certificados na ICI, a Intercontinental Exchange, ele vem caindo. Daqui a pouquinho a oferta brasileira começa a aumentar, as compras começam a vir para o Brasil, porque hoje está muito lento. Até a reposição desses estoques lá na ICI, saindo exportações do Brasil para lá, elas estão muito lentas ainda, mas também é normal, porque a colheita começou agora. Ainda tem muito trabalho de campo para ser realizado. Então os preços estão trabalhando, de um lado, uma incerteza com relação a qual será o tamanho da demanda. Aparentemente ela tem se apresentado, porque os estoques vêm caindo dia a dia lá na Bolsa, e uma incerteza com relação à oferta, porque não foi o primeiro ano, há uns 2 ou 3 ou 4 anos já, que existe um range de estimativas muito grande. Diferente do que você vê na soja, no milho, onde uma empresa, uma consultoria coloca na soja, por exemplo, 150 milhões, e você vê uma outra com 155 milhões. No café, você vê uma consultoria com 50 milhões de sacas e a outra com 70 milhões de sacas. Você vê que é um range de quase 50% na produção aqui do Brasil. Então fica muito difícil de fazer uma análise mais próximo da realidade. Se nós começaríamos a ter essa visão conforme a colheita ela avança, a qualidade do café ela acaba se mostrando também, que a gente não pode esquecer que os derivativos na Bolsa, eles possuem uma qualidade, aquilo que foge do padrão da Bolsa é negociado através de diferencial. Só que parece simples, né? O café que é negociado na Bolsa tem uma qualidade, o que foge tem um diferencial, né? Essa qualidade inferior ou superior é expressa no diferencial. Mas isso afeta o estoque da Bolsa, lá na ICI. Então, você vê que se o café vier muito ruim ou muito bom, esse café acaba diminuindo, o café da Bolsa pode cair por causa dessa diferença de qualidade, enquanto o mercado físico acaba fortalecendo. E dependendo como que essas negociações forem feitas, você tem uma demanda consistente, uma demanda estável, mas os preços do derivativo em queda devido a uma diferença entre o benchmark da Bolsa e o que acontece no mercado físico. Olhando para o açúcar também mantém o mesmo cenário, 0,23% de queda hoje, a 26,13 centavos de dólar por libra-peso. Vamos dar uma olhadinha como que está lá em Londres, o açúcar branco, ainda acima de 700 dólares a tonelada aqui no primeiro vencimento. Então o prêmio de branco pode ter melhorado. O prêmio de branco agora ele melhorou 0,920 pontos, né? Ele que veio de um pico aqui de quase 160 dólares por tonelada, fez uma queda de preços no final do ano passado, uma queda na margem no final do ano passado, e acabou retomando um pouquinho, e nesse momento em 132 dólares por tonelada. Lembrando que aquilo ali é a margem da indústria de açúcar que faz o refino. O algodão, ainda lá na Bolsa de Nova York, o algodão, pensa num gráfico feio, é esse do algodão. Deixa eu ver se eu coloco em área, fica melhor para nós vermos aqui.
O algodão, ele, além dele estar chegando próximo da sazonalidade de colheita aqui no Brasil e em outros países, o Brasil que é o quarto maior player do mercado de algodão, a demanda, principalmente na China, ela está baixa. Então, os preços estão caindo. Até no mercado físico aqui do Brasil, os preços caíram nesta semana devido justamente à proximidade da colheita da pluma aqui na nossa região. Amanhã eu estou indo para o Mato Grosso, sexta-feira eu tenho uma palestra lá no Mato Grosso, numa cooperativa, e no sábado também eu quero ver se eu dou uma volta lá para ver como que estão as lavouras de algodão. Do milho eu sei que estão excelentes, mas vou dar uma olhadinha no algodão, né? Vocês sabem que quando você vê o algodão já pronto para colher, é o período que você tem que tirar a fotinha e colocar a hashtag #SouDoAgro, né? Indo para a Bolsa de Chicago, mas hoje eu quero começar com o óleo de soja, minto. Falando no petróleo ainda, eu quero mostrar um dado para vocês, como que nós analisamos esse mercado pelo ponto de vista da logística, que é algo que eu gosto de acompanhar, porque a logística, ela me mostra o fluxo real de como que está a demanda por uma determinada commodity. E vamos trazer aqui na análise. E nós vemos aqui no petróleo que o VLCC, que são os navios grandes, transportam mais de 2 milhões de barris, e são chamados Very Large Crude Carriers, nós vemos que esse ano de 2023, agora, nós estamos com uma demanda por esses navios menor. Ou seja, essa linha verde, que foi 2019, foi o ano onde houve maior demanda por esta categoria de navios. E agora a gente teve essa redução. 2020 foi um período onde houve esse crash do petróleo nos preços. Finalzinho de março, preços a negativo, né? Alguns contratos chegaram a menos $40. Mesmo assim, vejo que nesse período onde o preço teve a derrocada nos contratos futuros, a demanda por navios esteve alta. Por quê? Porque vocês devem lembrar que a demanda do petróleo naquele período foi quase a zero, nesse período que foi de fevereiro até abril aproximadamente, ele foi quase a zero, devido justamente à pandemia e à quantidade e intensidade dos lockdowns. Por que que a demanda por navios, então, ele acabou tendo um aumento? Por esse fato aqui, o floating storage, o armazenamento. Vocês sabem que o petróleo negociado nos Estados Unidos, o WTI, ele é referente à realidade norte-americana. E você entrega esse petróleo num único local, que é no centro dos Estados Unidos, em Oklahoma, numa cidade chamada Cushing. E esses locais, esses depósitos de petróleo estavam completamente lotados. E o contrato estava indo para o vencimento. Como o petróleo tem entrega física na liquidação do contrato, não havia espaço para receber esse petróleo. Então, quem tinha esse contrato futuro que estava indo para o exercício físico, lembrando que o contrato futuro, se você não tiver autorização, aprovação da bolsa, você não consegue negociar no físico. Tem um processinho para fazer. Quem é pequenininho nunca vai ter esse tipo de problema. Então, quem estava com o contrato indo para a liquidação física não conseguia entregar o petróleo porque não havia espaço. Então, eles foram reduzindo o preço, até chegar ao momento que estavam pagando para alguém receber petróleo. E a demanda cresceu nesse período porque foram demandados navios para fazer este armazenamento de petróleo. Então, a capacidade de estoque flutuante de petróleo também atingiu máxima histórica. Não havia mais espaço algum para o recebimento do petróleo. Por isso que nós vemos o gráfico mostrando uma demanda forte por esta categoria de navios. E agora a gente vê uma queda. Agora, detalhe importante também. Por que está acontecendo essa queda? Porque a demanda por navios menores, e nós vemos aqui Suezmax e Aframax, Aframax são navios capazes de quebrar gelo, transitar em mares congelados, eles transportam em torno de 600 mil barris, assim como os Suezmax. Os Suezmax são navios que têm tamanho de passar no canal de Suez. Então ele pode sair ali do Mar Negro, Mediterrâneo, e entrar pelo canal de Suez para sair no chifre da África.
Então, esses navios menores estão sendo demandados porque a Rússia, por exemplo, está vendendo petróleo e ela está vendendo por navios menores, porque há uma quantidade maior do que os VLCCs, e eles estão fazendo operações de STS em outras praças de negociação, como é o caso de Singapura. Eu já mostrei para vocês em outras oportunidades a quantidade de ship-to-ship, de transferência de petróleo de navios menores para navios maiores, para você poder fazer uma tranche diferente e vender esse petróleo russo para um país até mesmo que está embargando o país. Então nós vemos que a demanda por navios grandes diminuiu e a demanda por navios menores, eles acabaram subindo. Olha a diferença desses navios Aframax. Por que é importante olhar isso? Porque nós monitoramos a demanda. Foi até um dos pontos que mostrou que foi a queda do índice Capesize, junto com o BDI, que mostrou aquele dado que eu mostrei para vocês ontem, sobre a possibilidade de queda do minério de ferro e do cobre, porque a demanda por navios estava menor. Só que agora mudou. Agora nós vemos que a demanda por navios Capesize, ele aumentou e sazonalmente é a mais alta desde 2018. Então nós podemos ver uma recuperação, talvez uma recuperação dos preços do minério de ferro, do cobre, mais à frente. Quando que eu acho que essa recuperação pode acontecer? No finalzinho de agosto. Eu acho que esse é o período que pode acontecer uma recuperação dos preços. Outro detalhe importante, que é o layup. O layup é a quantidade de navios que está fora de operação. Ele chegou a 2 aqui na mínima. Aqui, ó, chegou a, deixa eu achar aqui o detalhe, 2, não está mostrando aqui, mas ele chegou a 2 na mínima. Ele já recuperou, ou seja, aqueles navios que estavam parados, que estavam fora de operação, devido à falta de carga, custo elevado de operação, já começam a retornar ao mercado. Então, uma boa notícia realmente. Tipo, o container, a gente tem ainda um mercado relativamente estável, houve queda de preços no preço do container em relação às máximas que estão Olha como que estão os preços de container dos últimos 3 anos, como está muito baixo. São os mais baixos se nós olhamos anos anteriores? Não, mas é um valor bem baixo, só que isso daqui acaba sendo transporte de produto manufaturado, a quantidade de navio de produto manufaturado transportado em torno de 15% do mercado global. A maior parte do mercado ela é feita por navios de carga geral. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho o mapa. Vamos ver que ele vai atualizar. Aqui eu consigo mostrar para vocês a diferença entre a quantidade de navios. Enquanto ele atualiza o mapa, vamos lá para a Bolsa de Chicago, porque hoje o trigo caindo 1,28%. Deixa eu trazer aqui novamente os candles. Então ele fez uma alta na semana passada por causa daquele risco de não renovação do Acordo do Mar Negro, o discurso ficou complicado lá e agora ele volta a cair até pelo bom avanço do trigo de primavera lá nos Estados Unidos. O trigo duro, que é o trigo de inverno, que está no campo, que vai começar a ser colhido agora nos Estados Unidos, que estão com aquelas condições ruins, esse na Bolsa de Kansas está subindo. Kansas, Minneapolis está subindo, mas Bolsa de Chicago, que é o trigo de primavera, em queda. Antes de eu falar do milho, a soja, óleo de soja caindo hoje 1%, mas ele fez alguns movimentos de altas bem expressivos, então ele pode estar realizando, e até porque o petróleo está caindo também, e o óleo de palma também está caindo. Então, o óleo de soja tem esse espaço para cair. Farelo de soja também caindo 0,5%, desde aquelas máximas lá, quando nós tivemos preços aqui próximos a $500 por tonelada curta, por short ton, a gente teve uma queda de preços porque o mercado já digeriu a quebra da Argentina e o Brasil acabou conseguindo suprir esse déficit deixado pelos hermanos. E a soja caindo, e ontem foi uma queda forte nos preços. Esse pavio no dia anterior, na segunda-feira, já mostrava que haveria resistência por parte de vendedores. Então ele testou uma média de 21 períodos, não teve força e ele acabou caindo, $14 o bushel no vencimento julho. Os prêmios, eles acabaram subindo um tasquinho. Então quando eu olho os prêmios da soja aqui, a gente vê que eles voltaram a subir para os embarques mais curtos, 10 pontos, 15 pontos para junho, 30 pontos para julho. Agosto, já voltou a ficar positivo.
boa notícia, nos prêmios. Mas quando você olha para agosto, na Bolsa de Chicago, 13,40. Então, cuidado com a curva de preços, porque se você olhar só o indicador, você pode ter uma falsa sensação que o preço está melhorando. Então aqui a gente tem a curva de Chicago invertida, essa curva sinaliza que é melhor vender aqui do que vender aqui, e a curva de prêmios o contrário. Então você tem que compor as duas curvas para ver qual que é o formato de preços que nós temos, que é esta curva que eu mostro aqui. A linha verde, o preço teórico com os preços de mercado, a linha azul com o custo de carrego a partir dos referenciais de mercado, e a linha laranja, o custo de carrego a partir do spot. Então, este gráfico aqui é extremamente estratégico na decisão da comercialização que deve ser feita. Então, prêmio subindo, até devido à sazonalidade, é normal os prêmios mais altos nesse período, porque nos encaminhamos para a entre-safra. Mas Bolsa de Chicago caindo também devido ao ótimo avanço do plantio norte-americano, ao clima muito favorável nesse momento, e essa semana sai relatório WASD. Nós temos relatório da oferta e demanda global na sexta-feira e deve trazer estoques maiores para a soja, até devido a algumas importações aqui do Brasil. E rapidamente do milho, cenário perfeito, tempestade perfeita para o milho. Ontem, uma derrocada de preços muito grande, plantio lá já chegou na metade, clima está excelente e a China anunciou mais um cancelamento de compras. Já ontem foi cancelados 272 mil toneladas. Então, os cancelamentos da China no último mês já totalizam quase 800 mil toneladas, um pouquinho mais de 800 mil toneladas. Então, o programa norte-americano não vai ser possível ser concluído e a gente deve ter estoques de passagem maior nessa temporada no dia 31 de agosto. Esse carry-over maior, aliado a uma produção maior em relação ao ano passado, é o que acaba afetando os preços na Bolsa de Chicago. Sexta-feira sai o relatório, eu acredito que o USDA vai trazer uma produção norte-americana para essa temporada entre 380 e 385 milhões de toneladas, o que é 20 milhões acima do ano passado. Só que o estoque de passagem, eu acho que eles vêm perto de 40 milhões. Eu acho que a demanda dos Estados Unidos está tão fraca que eles vão aumentar 4, 5 milhões nesse estoque de passagem. Globalmente, pode não ter essa diferença, porque eu acho que pode vir um ajuste na Argentina. E no Brasil, devido ao PPE, preço de paridade de exportação, Bolsa de Chicago cai, prêmio no Brasil também negativo, a gente tem esse cenário para B3. Vai melhorar? Difícil dizer, pressão ainda de oferta chegando no mercado, gargalo logístico, produtor retendo o grão, esperando melhora de preços. Então a gente tem um cenário de muita produção, muita oferta disponível que pode ser comercializada, sazonalidade se encaminhando para o início da sazonalidade de baixa na Bolsa de Chicago, clima favorável, maior produção. Eu acho que é um cenário bem claro aí que justifica a queda de preços, ok? Então, pessoal, vamos dar o like, por favor, é a única maneira que o YouTube entende alguma coisinha no canal, e vamos ver se há alguma pergunta aqui. Muitos pegaram dinheiro a juros 16% e pagaram a conta e sentaram em cima. Pois é, e aí não fazem o conta do custo de carrego, né? Aí quanto que tem que valorizar? Tem que valorizar no milho 10, 12, 13 reais por saca para valer a pena vender lá na frente. Eu estou sempre atualizado nesses conteúdos, pretendo melhorar a minha presença. Isso aí, valeu, obrigado. Quais os códigos do petróleo no TradingView? Já responderam. CL para o petróleo norte-americano, BRN para o petróleo Brent. Quando faltou milho, o preço disparou. Agora que teremos enorme safra, desabou. Resumindo, oferta e demanda, ciclo de mercado, quem entende essa... Exatamente. Aí matou. Tá aqui, ó, matou a charada, né? Qual a plataforma que você usa, Lê? Eu uso o Commodity View, que é essa plataforma aqui. Essa é o Commodity View da Bar Chart, e esta daqui é o Icon da Refinitiv. Se escreve EIKON da Refinitiv. Mercado de físico totalmente parado, zero procura há semanas. É isso aí, Fábio. Realmente, região, mercado parado, o produtor não quer vender, comprador não quer comprar, mercado parado. Então é isso aí, pessoal. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Todos tenham um ótimo dia. Tchau.